E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. E hoje a gente vai para uma playlist que vocês têm gostado. Vocês têm me sugerido, inclusive, nomes, que é a playlist sobre biografias na história. Tanto no Brasil quanto no mundo, por enquanto a gente só fez no Brasil. E o objetivo de fazer essa playlist de biografias é porque a gente às vezes foca muito em personalidades que ocuparam cargos no executivo, presidentes, ou chefes de estado, reis, imperadores. E às vezes a gente acaba esquecendo um pouco daqueles que ocuparam cargo no legislativo ou não ocuparam nenhum cargo, mas que são importantes para a história do Brasil, para a gente ter a compreensão da história do Brasil. Como a gente fez de Carlos Lacerda, por exemplo, foi deputado federal, foi deputado estadual, mas tem a sua importância dentro da ditadura militar, dentro do processo da ditadura. Hoje a gente vai falar de uma das figuras mais importantes, que é Ulisses Guimarães. Isso mesmo, Ulisses Guimarães. Eu lembro muito bem dele quando eu era criança, inclusive da morte dele, que foi trágica, mas a gente vai falar hoje. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história do Brasil, geral, biografias, conhecimentos gerais, filosofia, sociologia, história da arte, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. E também não deixe de me seguir na Twitch, twitch.tv/parabolicaonline, porque lá eu preparo essas aulas ao vivo para vocês. Então, para quem já está me seguindo na Twitch e me seguindo também nas redes sociais, sabe quais são os próximos temas que a gente vai trabalhar aqui. E meu óculos está sujo. E eu preparo essas aulas na Twitch. Hoje é sexta-feira, está saindo esse vídeo. Essa semana a gente preparou e ainda vai preparar. Vamos concluir, inclusive, a aula de Getúlio Vargas lá, que são aulas que eu compartilho para vocês a tela para vocês me estudarem. E se puderem, inclusive, deixar o Prime lá comigo, lá, dar a sua inscrição, porque ajuda demais lá na Twitch também. Tá na descrição aqui, twitch.tv/parabolicaonline, tá investindo bastante nessa plataforma, afinal de contas lá a gente consegue fazer lives e aulas ao vivo, tá bom? Ulisses Guimarães nasceu em 1916 e faleceu em 92, então ele viveu bastante. Ele é um político, quando eu era criança eu lembro do Ulisses Guimarães dando entrevista, ele já no final da sua vida. Ele foi um político importante na história do Brasil. Ele participou de 3 momentos da República Brasileira, que é o processo da República Liberal Democrática, liberal aquela de 45 a 64, depois na ditadura militar, onde ele ficou mais conhecido, e depois também na Nova República. Ele pegou o início porque ele faleceu em 92. Ele foi de 3 partidos políticos. O início da sua carreira se deu pelo PSD. Depois ele foi do MDB, aquele partido de oposição à ditadura, o Movimento Democrático Brasileiro. E depois, já no final da ditadura, que acaba o bipartidarismo, ele vira do PMDB, que é o partido do Movimento Democrático Brasileiro. Por mais que seja já um avanço do MDB, ele é considerado um outro partido, tudo bem? Bom, a sua vida política começa em 1945, quando ele se filia ao PSD, que é o Partido Social Democrático, que era o partido do Juscelino Kubitschek, do Eurico Gaspar Dutra, que era o primeiro partido do Getúlio Vargas, antes do Vargas fundar o PTB. E ele, antes disso, inclusive, ele tinha sido diretor-presidente do time de futebol, do clube de futebol, Santos Futebol Clube, na sua parcela na cidade de São Paulo. Mas a vida política mesmo começa com a filiação ao PSD em 1945, e já em 47 ele é eleito deputado estadual por São Paulo. Afinal de contas, ele nasceu hoje na atual cidade de Rio Claro, em São Paulo. Ele ficou então de 47 a 51 exercendo seu mandato como deputado estadual, e a partir de 51 ele já foi eleito presidente, não, ele foi eleito deputado federal por São Paulo. Então ele concluiu, ele teve 11 mandatos como deputado federal, desde 1951 até 1992, quando ele faleceu. É claro que a gente precisa entender que houve interrupções durante esse processo quando ele foi eleito deputado federal. Foram mandatos consecutivos, mas teve interrupções no meio. Como, por exemplo, quando ele foi ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Comércio Exterior, dentro do mandato do Tancredo Neves, entre 1962 e 63, esse período que a gente está falando é aquele período que o Brasil vira uma república parlamentarista. Então você tinha um presidente, mas quem que governava de fato era o primeiro-ministro, era o Tancredo Neves. Ele foi ministro do Tancredo Neves nesse período que ele era do PSD, né, do Partido Social Democrático. Eu acho que o Tancredo Neves é um que vale fazer também uma biografia muito importante. Ele não chegou a ser presidente do Brasil porque ele faleceu antes de tomar posse,
ele não pôde tomar posse, né? Ele foi internado um dia antes da posse presidencial, faleceu um tempo depois, mas foi ministro do Brasil, primeiro-ministro do Brasil, além de ser um deputado federal também importante. E também, quando a gente teve a suspensão do Congresso Nacional durante a ditadura militar, o Ulisses Guimarães ele teve a sua atividade parada por um tempo, certo? Mas depois, com o retorno, ele chegou a ser depois eleito presidente da Câmara dos Deputados por 2 mandatos consecutivos, e até falecer em 1992. E aí a gente chega num pedaço controverso da história do Ulisses Guimarães. Por quê? Ele votou a favor, em 1961, da emenda constitucional número 4. A Constituição do Brasil é aquela de 46, a liberal do governo Dutra. Nessa emenda constitucional número 4, que ele votou a favor, é a emenda que instituiu o parlamentarismo no Brasil. Porque, só para entender o contexto, é o período que o João Goulart deveria assumir, a tomar posse como presidente com amplos poderes de presidente, mas foi proibido pelos próprios militares depois da renúncia, né, aquele famoso plano golpista do Jânio Quadros. O João Goulart foi proibido, né, de tomar posse com poderes de presidente. Ele estava na China fazendo relações comunistas. Ele era chamado, né, tido como um político progressista comunista pelos militares. E aí falaram, tudo bem, ele não vai tomar posse como presidente, que a gente não quer ter um presidente comunista, então a gente vai fazer a lei do parlamentarismo. Então o primeiro-ministro governa. O João Goulart fica como presidente, mas ele fica com um cargo limitado de presidente. Ulisses Guimarães ele vota a favor do parlamentarismo no Brasil, tanto é que ele se torna ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do governo de Tancredo Neves. Depois, quando a gente tem aquele plebiscito que tem o retorno ao presidencialismo em 1963, o João Goulart assume, ele assume com poderes de presidente, ele já era presidente, sai o cargo de primeiro-ministro. O Ulisses Guimarães deixa de ser ministro do Tancredo Neves, porque não tem mais o cargo de primeiro-ministro. E aí você tem toda aquela questão do João Goulart, que a gente conhece bem do discurso, do comício na Central do Brasil, das reformas de base. Ali ele declarou de fato, ele anunciou a reforma agrária no Brasil, com a pressão das ligas operárias, das ligas camponesas, desculpem, o que causou aquela reação dos setores mais conservadores da sociedade brasileira. O Ulisses Guimarães se opunha ao João Goulart. Isso que vocês precisam entender. O Ulisses Guimarães, curiosamente, controversamente, participou da reação conservadora ao governo de João Goulart, que foi aquela marcha da família com Deus, pela liberdade, sabe, em São Paulo, que teve aquela marcha. Ele esteve presente na marcha da família com Deus pela liberdade, lá do TFP, Tradição, Família e Propriedade. Ele apoiou o golpe de 1964, que colocou em xeque qualquer tipo de liberdade democrática no Brasil, e colocou os militares primeiro com uma junta militar, depois com Castelo Branco. Ele esteve ali como político do PSD, o seu partido, o PSD, apoiou o golpe de 64. O partido dele, o PSD, os principais quadros do PSD apoiaram o golpe de 64. Só que o apoio à ditadura foi muito cedo, acabou muito cedo para o Ulisses Guimarães, porque quando a gente tem em 1965 o ato institucional, o decreto, né, o ato institucional número 2, que é quando o governo já do Castelo Branco baixa o ato institucional número 2, que é aquele do bipartidarismo, que o Brasil poderia ter agora só 2 partidos, um de oposição e um de situação dentro do Congresso, com a atuação extremamente limitada. A situação ficaria com a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e a oposição ficaria com o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O Ulisses Guimarães, ele já estava naquela compreensão de que isso era retirada de liberdades políticas individuais, essa compreensão de ditadura, e ele passa a se opor à ditadura militar, ele enquanto deputado federal, ele era deputado federal, e ele ingressa no MDB, já não é mais PSD, agora MDB. A partir do ato institucional número 2, ele ingressa, ele se torna um político filiado do MDB com cargo federal. Ele teve problema, teve questões de ser investigado durante a ditadura, suspensão do Congresso, mas em 1979, que é aquele período já do Geisel, já entrando no João Batista Figueiredo,
que é aquele período da redemocratização lenta, gradual e segura, que aí você tem a oposição dentro do próprio Congresso crescendo muito, você tem o fim do bipartidarismo. Você tem uma emenda que propõe o fim do bipartidarismo, a suspensão do ato institucional número 2 em 79. E aí que começa a pipocar vários partidos políticos no Brasil. É dali que surge o PT, por exemplo, ele data de 1979. Outros que virão mais para frente, que não são de 79, mas, por exemplo, o PSDB vem em 86, né? E ele foi formado por políticos da antiga MDB também. O Ulisses Guimarães, ele se filia a um novo partido que é criado, que reivindica o posicionamento do MDB, que é o PMDB. O P de partido passa a ser obrigatório a partir de 79 e foi até pouco tempo atrás. Antes você só tinha um P. Por exemplo, o DEM, que é o Democratas, o famoso Centrão que eles chamam hoje, antes era o PFL, Partido da Frente Liberal, você tinha que ter o P antes. E aí o de MDB, ele entra no PMDB, que vai ser o seu último partido, e ele se torna inicialmente presidente do PMDB. A gente já está naquele processo de redemocratização, e Ulisses Guimarães tinha um discurso bem radical, inclusive contra a ditadura, ele formou esse discurso radical, muito ofensivo e muitas vezes até de ofender mesmo os militares. Ele participa ativamente do processo de campanha do movimento Diretas Já de 83 e 84, que é aquela tentativa de aprovação da emenda constitucional Dante de Oliveira, que é uma emenda, é uma lei que, se aprovada, viraria uma emenda constitucional, que foi proposta pelo deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB, mesmo partido do Ulisses Guimarães, só que o PMDB do Mato Grosso. E o Ulisses Guimarães, ele participou dos comícios, daquela pressão popular, você tem imagens dele, ele foi uma das figuras mais importantes dos comícios do movimento Diretas Já, apoiando aí o fim das eleições indiretas para presidente, querendo que o povo fosse votar. Teve lá do lado de Tancredo Neves, do lado de figuras importantes como o próprio Fernando Henrique Cardoso. Mas você sabe que o movimento Diretas Já ele foi extremamente importante, mas não ocorreu a aprovação da emenda Dante de Oliveira. O Congresso rejeitou, faltando em 22 votos. Precisava de mais 20. Eles conseguiram a maioria de votantes a favor da emenda, só que precisava de mais votos, precisava ter um número específico, foram 200 e tanto, precisava de mais 22 votos. Eles não conseguiram, teve muitas abstenções, pessoas que se abstiveram, pessoas que não votaram, né? Não tiveram ausências, na verdade. Mas ele já estava ali com aquele discurso contra a ditadura, defendendo a democracia. E aí que tá, até se cogitou nas eleições, as eleições ocorreriam de forma indireta em 1985, e se cogitou que você teriam dois candidatos. Um candidato da situação, que seria o Paulo Maluf, do Partido Liberal, que seria em tese, mesmo sendo um candidato civil, ele daria continuidade a uma política dos militares. E do outro lado você tinha o candidato que seria da oposição, que aí seria, nesse caso, o candidato do PMDB já enquanto partido. Cogitou-se a possibilidade de Ulisses Guimarães ou sair como candidato ou sair como vice-candidato do Tancredo Neves, possivelmente seria vice-candidato do Tancredo. Mas a gente sabe que essas relações, para acontecer essas eleições, ainda dependiam da aprovação dos militares. E apesar da gente estar naquele governo do João Batista Figueiredo, o último presidente militar, quem que cuidava do processo de redemocratização era o ex-presidente Ernesto Geisel, que promovia lá a redemocratização lenta, gradual e segura, que era vamos aos poucos, porque se abrir de uma vez vai mostrar que os militares são bem derrotados. Se fizer voto direto, o povo vai votar, os militares vão sair super derrotados, vão mostrar a sua impopularidade. Até mesmo ele tinha lançado durante seu governo, Geisel, o famoso pacote de abril, restringindo várias liberdades políticas no Brasil ainda para segurar, né, como a Lei Falcão, que o candidato tinha que falar só nas campanhas eleitorais parlamentaristas que eram populares na ditadura. O candidato podia falar só sobre o seu currículo, sua biografia, não podia falar mal dos militares. Você teve também, dentro desse pacote de abril do Geisel, você teve a criação do cargo de senadores biônicos, que é 1/3 das cadeiras do Senado, que conseguiram ser maioria da oposição, mas 1/3 o Geisel fez com que os senadores biônicos fossem escolhidos pelo presidente. Então, o Ulisses estava ali criticando. E aí, o que barrou a participação política do Ulisses Guimarães como candidato ou vice-candidato do Tancredo foi o próprio Geisel,
que disse em reuniões quase as escuras com Tancredo Neves, você tem registro dessas reuniões, mas na época eram quase as escuras, que o Geisel falava, a gente vai fazer essas eleições. Só que não dá para ter o Ulisses ali, porque o Ulisses tem um discurso extremamente pesado contra os militares, ele ofende os militares. Então, assim, a gente abre, vocês verem que o Tancredo não era lá essas coisas também. O Tancredo negociou com o militar, dando direitos, garantindo direitos e segurança dos militares pós-ditadura. Foi a condição do Tancredo, né? O Ulisses Guimarães falou assim, não, Ulisses não. E aí, nesse caso, acabaram optando por Sarney como vice do Tancredo, José Sarney, que era um político que ia ser candidato pelo antiga Arena, o DN. Sarney foi da UDN, da Arena. Eu estou gravando esse vídeo em 2021, o Sarney está vivo até hoje. Depois foi presidente do Senado, foi presidente do Brasil, porque o Tancredo não assumiu, né? O Sarney, ele ia ser vice do Maluf, inventaram uma história na época, isso aí foi publicado nos jornais, na Folha de São Paulo, que o Sarney tinha brigado, tinha tido divergências com o Paulo Maluf, e aí ele mudou de lado, se filiou ao PMDB e virou o vice do Tancredo. Você sabe que é tudo jogo político para poder ter essa reabertura democrática no Brasil. E o Tancredo, então, ele não foi o candidato. Já agora no processo fora da ditadura, mas ainda nem teve eleições presidenciais, mas vai ter. 1985, o Ulisses Guimarães ele é eleito lá para os seus últimos cargos como deputado federal, ele nunca deixou de ser deputado federal. E ele é nesse período de 85 a 89 que ele coloca emenda aí, dois mandatos. Eu tô com o nariz, você sabe como é que funciona, né? Entupido. Ele emenda 2 mandatos aí federais, como deputado federal, como presidente da Câmara dos Deputados. E a sua importância está na formulação da Constituinte. Então aí agora ele é um deputado, um presidente deputado constituinte. O que significa? Que vai ter a responsabilidade. São momentos históricos na história do Brasil. A responsabilidade de formular a Constituição, a nossa atual de 1988. E ele foi importante. Inclusive, eu até quero ler só um trecho para vocês verem que eu falo que o discurso dele era um pouco mais radical. Eu vou ler um trecho do discurso do Ulisses Guimarães na posse como deputado, como presidente e depois já entrando na Constituinte. Olha só. Senhoras e senhores constituintes, que são os deputados constituintes. 2 de fevereiro de 87, ecoam nessa sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 88, no que tange a Constituição, a nação mudou. Aí o povo aplaude. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão que ganha justo e eficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30 milhões, 401 mil analfabetos, afrontosos, 25% da população, cabe advertir a cidadania. Começa com o alfabeto. Chegamos, foi a Constituição de 88, ele está fazendo só um recorte, tá? Não é que o Brasil tinha 30 milhões de habitantes, ele está fazendo um recorte para fazer enfim, vocês entenderam, uma perspectiva. A Constituição de 88 é a Constituição cidadã, que ele está anunciando aqui, inclusive, é a Constituição que dá direito ao voto dos analfabetos, o direito facultativo ao voto dos analfabetos. Esperamos a Constituição como uma vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Desculpa, tomar água aqui, né, gente? Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Aí já está falando, olha só, falando da ditadura. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Ele está falando da ditadura, fazendo referência ao que tinha antes, de exilar pessoas que amavam o país e eram contra essa ditadura. Quando a aposta, eu não vou falar tudo, tá? O discurso é grande, eu vou falar só esses trechos.
Quando, após tantos anos de luta e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra, temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina, porque você teve outras ditaduras na América Latina que estavam indo para o fim, algumas nem tanto ainda, né? Pinochet no Chile foi até 90, alguns anos depois. Então ele foi importante deputado, presidente da Câmara dos Deputados na Constituinte, de 86 e 87 até chegar à Constituição de 88. E quando você teve as eleições presidenciais de 89, as primeiras eleições presidenciais, que se diga, é bom que se diga, ele participou, ele se candidatou pelo PMDB nas eleições presidenciais. Em 89 ele foi candidato à presidência do Brasil, mas ele teve uma margem de 4,43% dos votos. Então ele ficou no primeiro turno. Aquela eleição foi para o segundo turno acirrado entre Collor e Lula, com a vitória de Collor. Só que aí, durante o governo Collor, ele ainda como deputado federal, ele se opõe cada vez, mas já não era mais presidente da Câmara dos Deputados, mas ele se opõe ao governo Collor, naqueles escândalos que a gente conhece, o escândalo do Paulo César Farias, desvio de dinheiro, ele se opunha à ideia do Collor, do confisco das cadeias de poupança, das contas bancárias, né, em geral, pela ministra da Fazenda, ministra-chefe da Fazenda, a Zélia Cardoso de Mello. E aí, quando você tem a votação do impeachment na Câmara dos Deputados, que é aquele momento emblemático, ele foi o que defendeu primeiro o voto aberto dos deputados para toda a população ver em quem os deputados votassem, porque você pode definir, às vezes, uma votação fechada. Ninguém sabe quem que votou. O deputado vai lá, tem direito a um voto. Ele que definiu. Que inclusive foi o que aconteceu em outros momentos na história do Brasil, que o deputado vai lá e fala qual é o seu voto e esse voto é registrado. Então ele teve essa participação importante também no processo de impeachment. Inicialmente ele era até contra um processo de impeachment, acreditando ser muito doloroso para a democracia brasileira, mas depois, assumindo, ele defende um voto aberto. O que se descobriu sobre Ulisses Guimarães, inclusive, já no final de sua vida, é que ele, na ditadura ele era investigado pelo SNI. A grande parte da sua vida política que se fez dentro da ditadura foi investigado pelo SNI, que é aquele órgão criado lá pelo Castelo Branco, que é o Serviço Nacional de Inteligência, que tinha ligação com os Estados Unidos. Inclusive você tinha oficiais brasileiros, do Exército Brasileiro, que iam fazer treinamento com os Estados Unidos e tal. Ele era investigado. O SNI continuou pós-ditadura e ele continuou sendo investigado pelo SNI após a ditadura, já no processo de redemocratização do Brasil. Esse discurso que eu coloquei para vocês aqui da Constituição de 88 foi um discurso investigado pelo SNI. Ao ponto que no dia 12 de outubro de 1992, eu era criança, ele morreu. E a sua morte foi trágica e ainda é motivo de muita desconfiança no Brasil. Porque foi um político que fez muito discurso contra a ditadura, até mesmo durante a ditadura. Esse discurso falando de ódio à ditadura em 1988. Ele faleceu numa viagem de helicóptero em Angra, no lago, né? em Angra dos Reis. Ele, a sua esposa Ida de Almeida, dona Ida de Almeida, um ex-senador Severo Gomes com sua esposa e mais o piloto. O helicóptero caiu. Caiu no mar, na verdade, né, se eu não me engano. E a questão é que, até hoje, o corpo do Ulisses Guimarães foi o único que não foi encontrado. Na época acharam um crânio. Era do Ulisses, não é? Na época não, tempos depois. Mas até hoje você tem suspeitas sobre o corpo do Ulisses Guimarães. E por que o Ulisses Guimarães faleceu? Era um cara que fazia um discurso que causou irritação do general Ernesto Geisel. Fez um discurso na Constituinte de 88 criticando a ditadura, e você sabe que no processo democrático, até hoje, isso aí a gente tem que pensar, pensa hoje, a gente vive hoje uma democracia com fantasmas da ditadura no Congresso e na presidência do Brasil. Nunca deixaram de ter esses fantasmas. Essa velha política militar, ainda está aí o povo caquético, escondendo corpo de pessoas mortas na ditadura. Então tá aí um pouco da vida do Ulisses Guimarães, para vocês acrescentarem ao conteúdo de história do Brasil para vocês. Fiquei muito feliz com esse vídeo, fiquei muito bem feliz mesmo, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês e é de todo o coração do mundo. Um bom fim de semana, grande beijo, fui! Não deixe de me seguir lá na Twitch, hein?